Então só essa estratégia, a gente ganhou 40 mil dos 75, tá? Então essa perna aqui é o que a gente chama de perna de reversão. Então para surfar essa perna, aí eu venho... Então acaba que na hora de estudar eu estou me preparando para a operação de amanhã, para o relatório de amanhã. Qual é a estrutura, qual é a estratégia, se é compra, se é venda, qual é o ativo, se deu loss, se deu gain. E aí quando você olha só gráfico, você fica muito desconectado do mundo que está acontecendo e a coisa só funciona se você ficar só realmente no day trade. Então ficou tudo mais barato, mais democrático, mais fácil, mais rápido, quer dizer, a consistência vem quando a análise técnica deixa de ser sua busca, porque você já tem ela, você acredita na sua estratégia. Eu sou André Moraes, estou há 23 anos no mercado, já passei por crises altas, bonitas de mercado, sobrevivi e, portanto, eu posso dizer que eu sou um trader de alta performance. O campo ensina algo que o mercado não consegue ensinar, que é, no mercado você está sempre a 300 por hora, né? E você de tempos em tempos precisa parar para olhar e falar, cara, será que é isso mesmo? É a história do se afastando da manada, né? Tá todo mundo correndo para vender ativos, será que é isso mesmo, né? Então, essa paz que a gente tem, né? E você sair daquela coisa do gráfico de 5 minutos de vez em quando, né, te dá essa possibilidade de pensar mais a fundo, né? E principalmente eu gosto de pensar mais a fundo, cara, porque às vezes a história que está sendo contada, a gente está tão imerso ali que a gente está vendo só um pedaço dela, e às vezes fica muita coisa para trás, e às vezes fica muito mais fácil enxergar para frente quando você para, respira, se acalma, né? Então tem um deck lá no meu escritório e um banco de ferro. Então às vezes eu sento lá, fico olhando pro tempo e começo a enxergar coisas que eu não estava enxergando enquanto estava dentro do escritório. Isso acaba sendo relevante no final das contas. Cara, o trade inesquecível, eu nunca me lembro se foi 2010 ou 2011, né? Mas quando a OGX começou a cair, eu era ainda só trader, né? Mas naquela época não tinha profissão de analista técnico. Então você podia tradar e mostrar os seus trades para os clientes. Naquela época eu na corretora Rico, a gente montou uma operação de venda em OGX. Na época eu tomava as decisões da renda variável de um fundo chamado Rico Trade Fin, que a gente tinha lá, que também estava vendido em OGX, e na minha conta eu estava vendido em OGX. E a OGX rompeu um ponto importante de suporte em R$9, a gente vendeu, e 2, 3 dias depois ela fez uma prospecção em alguns poços de petróleo e descobriu-se que tinha mais água do que petróleo, né? Então foi o início da derrocada de OGX, por sorte a gente estava vendido. E naquele dia ela fechou a R$8,90 e abriu a R$6. Ou seja, o fundo ganhando 30%, 33% naquela posição, a minha carteira ganhando 33% naquela posição e meus clientes todos vendidos em OGX ganhando 33% na posição. Ou seja, aquele foi um dia de ganha-ganha, foi um dia inesquecível, cara. O dia que a gente terminou... todo mundo lá na Rico e descemos lá pro Tatu Bola, um barzinho que tinha embaixo lá da Rico, para comemorar o dia, porque foi um dia espetacular, né? Pra gente, pra maioria, inclusive pro Eike Batista, né, foi um dia extremamente ruim, né? Mas para quem estava na posição de venda, acabou sendo um dia espetacular.
para chegar na consistência, eu acho que são alguns passos, tá? Primeiro, você tem que desenvolver uma estratégia que você pode pegar um pedaço da minha, um pedaço de um outro educador e tudo mais e tal, e montar a sua, né? Você precisa testar essa estratégia fazendo backtest e depois no mercado real por, sei lá, 100, 200, 500 trades, né? E aí quietar na parte de estratégia, porque são 3 os pilares que são necessários estar bem sólidos para que você tenha consistência. A análise técnica é um deles. Os outros 2 são gerenciamento de risco e emocional equilibrado. Só que para você ter o emocional equilibrado, você precisa sempre saber dos seus números. Então, eu creio que o pilar mais importante é o gerenciamento de risco. Por quê? Quando ele está bem definido, quando você tem, por exemplo, para o cara que faz day trade, um limite de perda diária e você respeita aquilo, quando você consegue ganhar bem no dia que é favorável à tua estratégia, né, você acaba ganhando dinheiro e isso vai te dando confiança e você com foco em manter o gerenciamento de risco. Dessa forma, você não tem problema emocional. Então, a consistência vem quando a análise técnica deixa de ser sua busca, porque você já tem ela, você acredita na sua estratégia, o objetivo é seguir ela durante o dia e você deixa bem arrumado o teu gerenciamento de risco, porque aí a chance de você ter um controle emocional é muito grande. Eu acho que é neste momento que vem a consistência. Antes disso, impossível, porque o cara ganha, devolve tudo num dia, e só faz isso porque não tem um gerenciamento de risco que funcione perfeitamente e isso cria um problema emocional. Bom, o papel da tecnologia, cara, é muito relevante, muito importante para o trader hoje, né? Vamos pensar na época que eu comecei até agora, né? Nos meus primeiros passos só tinha gráfico de final de dia, que dava para a gente ter, porque era tudo muito caro. Aí o primeiro gráfico que meio que democratizou essa coisa da análise técnica aqui no Brasil foi o Profit Chart, que é talvez a primeira versão, a segunda versão do gráfico da Nelogica, né? A gente tinha dados a partir daí em tempo real, não roteava, não mandava ordem pelo gráfico, mas você já tinha a possibilidade de fazer day trade, porque com gráfico de final de dia você não tem essa possibilidade, né? Era caro na época, natural, tudo era muito caro, né? Mas o trader, a partir do momento, já conseguia ter aquele gráfico, né? E a partir daí veio a evolução, em todos os sentidos. O educacional, a busca por entender o que é análise técnica, o que é gerenciamento de risco, precisava acontecer em livros, a maioria em inglês. Hoje em dia você tem no YouTube, cara, farto conteúdo gratuito. Então, a tecnologia ajudou muito essa parte educacional. Ou seja, para o cara dar o primeiro passo, se ele souber filtrar o que é lixo, conteúdo lixo que está no YouTube, do que é um conteúdo que vai fazer para ele a diferença, esse cara tem uma vantagem muito grande em relação ao que a gente teve lá no início. Os gráficos hoje, eles roteiam, né? Por exemplo, no Profit, em qualquer versão, você consegue, com um clique, colocar entrada, saída, no stop, no alvo, né? Ou seja, tudo isso fica pronto com um clique, né? E além disso, você estudar o mundo, o mercado, ficou muito mais fácil, né? Antes eu precisava ter um Bloomberg que custava $1.000 por mês para você ter. Hoje, com inteligência artificial, você programa para 7h30 da manhã você receber no teu computador um resumo de tudo que foi relevante da hora que o mercado fechou do dia anterior até aquele momento que você começa a estudar. Então ficou tudo mais barato, mais democrático, mais fácil, mais rápido. Quer dizer, cara, isso traz uma vantagem em relação ao que a gente tinha lá no início muito grande. Outra coisa, né, que é essa parte de automatização das suas operações, de você ter robô, de você poder copiar o trade do cara que você admira, né, que é o copy trade. Cara, tudo isso traz uma vantagem muito grande para quem está começando. Tem que saber utilizar, porque da mesma forma que tem robô muito bom, tem robô muito ruim, né? Então você tem que saber fazer o filtro, mas sabendo fazer isso, cara, você tem uma vantagem muito grande. Dá para você hoje ter um trabalho que você passa boa parte do dia lá ganhando seu dinheiro e ainda assim viver
essa vida de trade ou de trader. Aqui, cara, já tinha aqui no sítio quando eu comprei, né? Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, isso aqui é um pé de caju, que é uma coisa que não tem aqui pro lado, né? Tem lá na minha terra, lá no norte, né? Agora eu nunca vi só tá o pé de caju, nunca vi um caju aqui. Vamos ver se sai um caju daqui a pouco, né? Cara, eu tenho muito site interessante quando eu tô aqui. E a cabeça da pessoa que nem eu, que é meio impaciente, que tem um pouco de toque e tudo mais e tal, né? Ela precisa de um pouco de tranquilidade para pensar melhor, entendeu? E essa tranquilidade daqui me dá muito insight, né? Então, às vezes isso chega a atrapalhar, porque é tanta ideia, né? E eu sou tipo assim, eu tive a ideia, eu não consigo falar assim, então beleza, deixa eu organizar aqui, amanhã eu vou desenvolver a ideia. Se eu tenho ideia às 11 da noite, cara, eu fico até 4 horas da manhã sem dormir, porque enquanto eu não desenvolvo a ideia e tal. Então, cara, é muito bom, mas eu tenho que tomar cuidado, porque senão acaba atrapalhando, porque, cara, você tem insight pra caramba, né? Então, esses momentos de paz, de tranquilidade, acabam me dando isso, tá? A possibilidade de pensar fora da caixinha, inventar um monte de coisa, né? Então, várias coisas que eu faço no dia a dia, a forma que eu me comunico com os clientes, né? A proximidade que eu consigo ter com os clientes, né? Porque eu acho que uma das coisas mais importantes que você pode ter com outro trader é o networking, né? Então, a forma de você fazer isso através das redes sociais é muito importante. Então, muita coisa eu consigo desenvolver aqui, não em outros lugares. Primeira coisa que preciso explicar, né? O cara que está começando não precisa de nada disso, né? Eu tenho um monte de afazeres durante o dia, né? Porque senão fica parecendo que quanto mais tela você tem, mais você ganha, e não é bem assim, né? Mas basicamente, cara, eu gosto muito de olhar tudo, né? Então, mercado americano, índice, dólar, Bitcoin e as ações, né? Então, por que eu falo que eu uso a memória, que vocês têm que ter um data center só para me aguentar, né? Porque nessa tela aqui são ativos isolados, né? Que eu gosto de acompanhar um por um, tá? Mas, por exemplo, nessa tela aqui de cima, eu vou colocando outros ativos, né? Então, por aqui você tem Embraer, Ambev, né? Aí, que são isolados ali, não tem outro do setor, né? Aí depois você tem Klabin, Suzano, aí você passa para o setor de saúde, Redditor. Aqui são só empresas de energia elétrica, né? Do setor de energia elétrica. Então, eu olho no gráfico de 5 minutos de todas essas empresas de energia elétrica. Aqui começa com exportação de proteína, aqui varejo e tudo mais. Então, cara, só nessa tela aqui a gente já tem uns 40 gráficos diferentes, né? E nessas aqui, mesma coisa, né? Então, aqui embaixo, alguns livros de ofertas, né? De ações que eventualmente eu estou operando, e aí dividido por setores, né? Construção civil, aluguel de carro e tudo mais, e aqui fica por conta do mercado americano. E Bitcoin também, né? Criptomoeda, eu olho principalmente o Bitcoin, né? Então, Bitcoin, petróleo, as 7 empresas de tecnologia americana e como é que está o S&P 500 e a Nasdaq em tempo real para que a gente possa pensar numa confluência, né? Para saber principalmente no dia que será que é compra ou será que é venda, tá? Porque é isso que importa no final das contas, né? Você achar um lado e a partir daí que achou um lado é procurar nesses gráficos, porra, é para cima, né? Quais são os ativos mais bonitos de cada setor para a gente ficar de olho para operar, né? Então, eu uso o Profit aqui no modo full, no velocidade CREO número 5. Então, é bastante coisa aqui de informação que eu coloco nessas telas. Ao longo de mais de 20 anos, né, acaba que a visão de mercado tem que mudar mesmo, né? Senão a gente fica parado. Meio que o mercado é uma escada rolante e você está na direção contrária.
para você não voltar, você tem que continuar caminhando, só para você permanecer no mesmo lugar. Eu acho que a principal mudança é que, num primeiro momento, eu olhava só gráfico. Eu fazia mais day trade do que qualquer coisa. E aí, quando você olha só gráfico, você fica muito desconectado do mundo, do que está acontecendo, e a coisa só funciona se você ficar só realmente no day trade. Quando você tem a necessidade de ter uma carteira de investimentos, de fazer operações mais longas no mercado de ações até de longo prazo, ou operações swing trade, ou operações de posição, que são todas boas possibilidades, né, à medida que o seu capital vai crescendo, eu percebi que, pelo menos para mim, precisava que eu começasse a entender do macro, para onde que estamos indo, né? É para cima ou é para baixo o mercado? Mas para você chegar nessa conclusão, você tem que começar a fazer um filtro lá em cima e vir descendo até você chegar no micro. A hora que você chegou no micro, você vai para o gráfico para executar aquilo que o macro e o micro estão te dizendo, né? Então, no gráfico, em tempos maiores, né, ele ficou só para o timing, para definir o que eu vou fazer, se eu vou apostar mais na compra, na venda, se a minha carteira de médio e longo prazo vai ficar mais em FII, em renda variável, em criptomoeda, em renda fixa, né? Eu uso essa leitura macro vindo para o micro e aí chegando no time da análise técnica quando a gente está falando de operações de renda variável. E no começo isso tudo era muito difícil, porque era difícil ter informação, era complicado, né? Hoje, por exemplo, na corretora que eu opero, e que eu sou analista, então eu tenho a mesma facilidade que o cliente tem para ler relatório, ler tudo quanto é informação de todas as empresas, isso facilitou muito, né? E ainda mais agora com IA, porque antes eu tinha que pegar o balanço trimestral de Petrobras, que tem, sei lá, 80 páginas e ler inteiro. Agora você bota na IA e dá um comando certo, ela resume aquilo em 2 páginas, né? Então as coisas têm ficado mais fáceis com o passar do tempo. Sem sombra de dúvidas, o principal erro que os traders cometem é ou não ter um limite de risco muito bem definido para suas operações, ou ter esse limite e não executar. E acaba que este cara que não tem disciplina para isso, ele vai ter em algum momento o tal dia de fúria, aonde você acaba com capital que você ganhou na semana inteira, no mês inteiro, no ano inteiro, e às vezes você acaba com o teu capital inteiro em um único dia. Isso é o que mais afasta o trader da vitória, tá? Antes era uma impressão que eu tinha, e depois, quando a gente começou a colocar IA para verificar exatamente os vieses que faziam os traders ganharem e perderem dinheiro, a gente conseguiu identificar que esse é o principal problema dos traders. Eles não têm problema em ganhar, porque conseguem ganhar, até porque você compra ou sobe ou cai, então vai ter dia que você vai ganhar. O cara não sabe perder e parar no dia ruim. E por isso que é importante o gerenciamento de risco. E gerenciamento de risco são 2 coisas, né? Primeiro, você precisa ter um que faça sentido. E segundo, que é o mais difícil, você precisa, em todo pregão, executar o teu gerenciamento de risco. Isso que é difícil, porque você sempre vai olhar para o gráfico e falar, puta, vou tentar mais uma. E você fica parecendo um alcoólatra, né? Só por hoje eu vou tomar uma, e é o trader, né? Eu vou só fazer mais uma operação e daqui a pouco ele cavou um buraco, cara, que às vezes leva o capital dele inteiro embora. Legal, eu não gosto de um gráfico muito cheio de coisa, já usei, né? Quando a gente começa a estudar, a gente vai enfiando coisa no gráfico até que você nem consegue ver mais onde está o preço. Aí você faz o movimento inverso, você começa a tirar, né? Então meu gráfico hoje, dependendo da estratégia, ele não tem nada. Dependendo da estratégia, ele tem média móvel. E dependendo da estratégia, ele tem um indicador que a Nelogica já incorporou em todas as versões do Profit, que é um indicador que eu fiz derivado do MACD chamado difusor de fluxo. Estou fazendo propaganda do meu indicador aqui, tá? Mas está gratuito aqui em qualquer versão do Profit, né? Para reversão de tendência eu gosto de utilizar esse indicador, né? Então, basicamente, né, se eu estou operando swing trade, eu estou de olho num gráfico diário, e aí coloco lá as minhas médias móveis, tá? Essa aqui é uma média móvel de 72 períodos, essa verde, né, do gráfico semanal, que eu ploto no gráfico diário, que também foi outra coisa maravilhosa, então não preciso mais olhar o gráfico semanal. E 2 médias de 17 e 72 períodos, tá?
alguma coisa de coloração nessa média aqui, é só para me dizer como é que está o difusor, né? Então, basicamente, cara, o que eu uso de análise técnica computadorizada no meu dia a dia é isso, a não ser quando eu enxergo uma reversão de tendência como a gente teve em Magalu, né? Então essa perna aqui é o que a gente chama de perna de reversão. Então para surfar essa perna, aí eu venho e coloco isso aqui, tá? Que é esse indicador chamado difusor de fluxo, que quando você tem linha vermelha em cima de linha laranja e linha laranja em cima de linha preta, num feixe para cima, tá? Você tem uma maior probabilidade de reversão de tendência. Eu não vou explicar o que significa cada uma, senão isso aqui vai ficar imenso, tá? Mas basicamente isso mostra fluxo, nesse caso, comprador, e quando as três estão cruzadas para baixo, como a gente está aqui, fluxo vendedor, tá? E gosto muito da análise técnica tradicional, onde a gente só olha linha de tendência, suporte e resistência, né? Então todos os meus gráficos, né? Então por acaso esse aqui, né, o Wilsons, a gente tem aqui marcado topo histórico, fundo histórico, um monte de linha de tendência traçada, né? Esse aqui tem pouca coisa traçada. Deixa eu pegar outro gráfico qualquer aqui. Vamos lá, né? Santander, né? Então a gente tira o zoom, a gente percebe aqui um monte de linha de tendência traçada, um monte de coisa traçada que eu vou observar o rompimento ou a falha no rompimento desses gráficos, tá? Então a minha análise técnica é bem simples, é bater o olho e verificar se determinado ativo, que são esses que estão aqui na grade de cotações, são 250 ativos, tem uma das minhas estratégias. Isso em 5 segundos eu vejo. Não tem, eu pulo fora, porque eu aprendi que isso aqui é um jogo de fala não, né? A minha carteira de swing trade hoje, ela tem 10 ativos, 12. Ou seja, não é que eu falei sim para 12, eu falei não para 238, né? Então eu olho quando não se enquadra com a minha estratégia, quando eu não percebo no primeiro minuto, e eu vou fazendo isso aqui, ó, tá? Que clico para baixo no teclado e dou enter, né? E vou observando, né? Então quando alguma coisa se parece com a minha estratégia, por exemplo, Neoenergia, aí eu vou lá e, cara, tá na região de médias móveis, isso aqui é uma boa região para comprar, aí eu faço um estudo mais aprofundado, tá? Mas sempre com um gráfico muito limpo para eu ficar atento ao preço, tá? Então é dessa forma que eu gosto de trabalhar, tanto para o swing trade quanto para o day trade. É claro que para o day trade tem 2, 3 estratégias diferentes do que no swing trade, porque é outra coisa, né? Outra vibe, tem momentos de abertura, momento de dado, que tem muita volatilidade, mas é sempre coisas simples, nada muito rebuscado, para que a gente fique concentrado no que realmente importa, que é manter um bom gerenciamento de risco, fazer a escolha certa pelo papel certo. Estruturar gerenciamento de risco depende muito do que eu estou fazendo, se é swing trade ou day trade, tá? Eu acho que é ali que o gerenciamento de risco é mais importante. O day trade, ele é mais complexo que o swing trade em muitos aspectos, mas não no gerenciamento de risco. Por quê? Porque geralmente eu estou em 2, no máximo 3 operações ao mesmo tempo e com stop loss colocado. Como não tem a possibilidade de gaps, né, a não ser que você dê muito azado de alguma coisa se mexer forte, entrar em leilão e pular teu stop, mas isso é exceção da exceção, vamos ficar só com a regra, tá? Você não precisa dividir o teu capital em vários ativos, que é um cuidado que a gente toma no swing trade, né? Então, basicamente, o meu gerenciamento de risco para o day trade eu pego o que eu posso perder naquele dia, divido em 3 porções e eu não posso tomar 3 stops seguidos. Se eu tomo 3 stops seguidos, eu paro porque o dinheiro que eu poderia perder naquele dia acabou. E se eu estou ganhando, sei lá, 10 mil e perco 3 operações, eu também paro, porque senão eu acabo devolvendo tudo. A gente planilha todas as operações que são feitas, tá? Então, eu tenho de day trade, tá? Completamente dissecadas, tá? As últimas 2.101 operações, né, que são quase 2 anos de trade, tá? Tudo, qual é a estrutura, qual é a estratégia, se é compra, se é venda, qual é o ativo, se deu loss, se deu gain, tá? Dividida por tipo de ativo, né? Então eu tenho lucro aqui de 75 mil reais, né? Em ação eu ganhei 53 mil, índice eu ganhei 16 mil, dólar eu ganhei 6 mil, tá? Dividido por estratégia, né? Então a estratégia, por incrível que pareça, um monte de gente não gosta de rompimento, tá? É que aqui tá rompimento e falso rompimento. Então só essa estratégia, a gente ganhou 40 mil dos 75, tá? E eu tenho dissecado mês a mês quanto que eu ganhei ou perdi, e tenho mais do que isso, eu tenho dissecado dia a dia. Então se tu me perguntar, André,
qual que foi o teu resultado no dia, vamos lá, 4 de abril, é isso? Não, 4 de novembro de 2023. Eu sei te dizer como é que foi, tá? Então, fazendo essa leitura de número, né, o que eu consegui perceber? Que se eu conseguir fazer só 3 coisas, que é perder pouco no dia ruim, tá? Como tá aqui, ganhar pouco no dia mais ou menos e ganhar muito no dia bom, eu conseguiria acumular capital no day trade, tá? Então, pro day trade, o gerenciamento de risco é isso. Pro swing trade é um pouco mais complexo, tá? Eu também tenho tudo completamente dissecado aqui pro swing trade, tá? Deixa eu ver se aqui, tá? E principalmente o que eu olho muito é o desempenho meu em relação ao CDI e ao Ibovespa, né? Porque, porra, se for para ficar tradando no mercado para ganhar o que o CDI dá, deixa o dinheiro no CDI que dá menos trabalho, né? O Ibovespa a gente tem quase 2 vezes o ganho do Ibovespa, tá? Agora, isso dá mais trabalho porque eu não entro nunca com mais de 10% do meu capital num único ativo. Então, olha só, isso aqui é o fechamento de sexta, tá? Eu terminei a semana ganhando R$ 1.498, tá? Eu não zerei as operações, eu ainda corro o risco de perder 19 mil para ter a chance de ganhar 43. Isso aqui é meio mentira, porque eu tenho operação de compra e de venda, tá? Mas basicamente eu tenho 90% do capital comprado e 26 vendido, tá? Eu sei que isso aqui dá mais do que 100, né? Mas operações de venda financiam operações de compra e isso vai reto alimentando, dá para você trabalhar com um pouquinho de alavancagem em relação a isso. Então, ó, aqui estão os papéis que eu estou comprado, tá? Em pretos que eu estou comprado, em vermelhos que eu estou vendido, tá? Os seus valores, aonde que eu vou fazer saída parcial, final, tudo isso já resolvido, planilhado antes de entrar em qualquer operação, tá? E nos últimos 5 anos, né, desde que eu passei a usar, parei de anotar em caderninho, eu tenho caderninho para tudo quanto é lado aqui em casa e comecei a anotar em Excel, porque, velho, eu adoro um caderninho, cara, é impressionante, tá? Então, desde que eu passei a usar, todas as operações feitas com os meus clientes estão aqui planilhadas e ficam à disposição do cara para ele ir lá e ver se tá certo mesmo. Quer dizer, eles são meus auditores, tá? Então, a gente tem tudo planilhado. É muito importante, porque se você não sabe o que você está fazendo, você não sabe como é que você vai melhorar o teu setup. Por que você está perdendo? Ou pior, por que você está ganhando? Você nem sabe por que você está ganhando. Você tem que saber, porque você não quer parar de ganhar, né? Então, se isso não tiver planilhado, com tudo, todas as informações possíveis, você não sabe quando você ganha, quando você perde, nem nada, né? Então, eu entendo que, cara, esse é o pilar mais importante que tem para o trader, tá? Que é o gerenciamento de risco. É o se afastando da manada, né? Porque, cara, principalmente em momentos de crise, né? Você vê tanta gente fazendo tanta besteira, né? Porra, cara, eu vi gente comprado com Magazine Luiza, ela subiu 94.000%, e aí quando acabou o momento das varejistas aqui no Brasil, calma aí, vem cá. O cara continuou comprado, não sai e tal, então meio que a manada ela faz a mesma coisa, né? Ela compra o mesmo ativo, ela tem, acaba lendo a mesma coisa do guru que está em alta, aí o guru fala, tá na hora de comprar dólar, o cara compra dólar 6,30, aí o dólar cai para 5,70, aí o cara aparece falando, agora os Estados Unidos não é mais, o dólar não vai prestar mais, aí ele sai. Ou seja, cara, eu preciso pelo menos parar e falar, cara, eu não quero ficar, essa manada aí tá indo para um lugar onde eu não quero, né? Então daí veio o nome do livro, aonde, cara, eu dissequei, né, tudo que eu tive de acúmulo de experiência até o ano que foi feito, que foi 2015, ou seja, há 10 anos foi feito esse livro. Cara, e foi muito legal, esse livro vendeu, sei lá, umas 15 mil cópias, a um preço muito baixo no início, e depois, na época da pandemia, para ajudar algumas instituições, a gente vendeu ele super caro, e todo o dinheiro foi revertido para as instituições. Então, quem me acompanhava na época sabia exatamente que eu ia imprimir o livro, eu pagava a impressão, pagava o envio, autografava para todo mundo, e o cara pagava mais caro no livro para ajudar a instituição. Então, saíram mais de 15 mil exemplares, e, inclusive, eu acho que com a ajuda da Anelógica, estes próximos meses a gente está soltando o segundo livro, que já foi escrito e está só por conta aí de ser impresso e, se Deus quiser, distribuído aí nas livrarias. Esse e aquele ali é de um pintor uruguaio chamado Carlos Paes Vilaró. E lá perto de Punta del Este, numa cidade chamada Punta Balenha, tem o hotel e o ateliê dele. Cara,
é uma coisa maravilhosa, né? Eu fiquei tão encantado, porque você chega lá, tem um filme que você assiste a vida desse cara, entendeu? O cara pintou com Pablo Picasso e tal, e o filho dele estava naquele avião que caiu, daquela equipe de rugby uruguaia que caiu numa montanha e ficaram lá presos por, sei lá, 2 meses, entendeu? E aí conta a história deles inconformados, porque ninguém achava o corpo do filho, e ele saiu atrás junto com a equipe, e depois de 60 dias, sei lá quanto, acharam, inclusive vários vivos, o filho dele inclusive vivo, né? E outra coisa que eu gosto bastante é isso aqui, ó, porque eu acho que fui, se não o primeiro, um dos primeiros a ter YouTube aqui no Brasil, que falava sobre mercado financeiro. Isso quando inventaram o YouTube. Gravar era uma proeza, né? Porque você tinha que ter câmera, cara. Hoje em dia você faz isso com uma webcam, né? Mas era um troço complexo e tal. E aí eu comecei o canal, cara, e hoje tem 300 mil assinantes, eu não sei como é que fala assinantes, ou pessoas que seguem, né? Mas quando você faz 100 mil, você ganha essa plaquinha aqui, é super legal. Porque lá tem 3 mil vídeos, e são 3 mil vídeos falando sobre mercado de ações. Não tem nenhum falando sobre política, futebol, nada, só sobre mercado de ações. Uma passagem marcante na minha carreira como trader, eu acho que como trader, antes de virar analista e dividir essas duas coisas, a crise de 2008 foi alguma coisa que me marcou muito, tá? Porque era uma economia mundial à beira de um colapso, né? E a gente sem dormir direito, preocupado realmente com isso, porque em algum momento foi legal, porque quando o mercado assumiu tendência de baixa, foi possível fazer muitas vendas. E o mercado veio caindo sem parar, né? Uma das coisas, por exemplo, que acontece no ano de 2024, no ano de 2025, o mercado cai 5%, volta a 4%. Então é difícil você manter venda. Naquele momento, em 2008, o mercado só caía. Então a gente começou a ter um bom resultado, tanto no day trade, porque tinha uma ótima volatilidade, quanto em operações swing trade. Só que num determinado momento a coisa começou a ficar preocupante, porque a gente passou a ter a impressão de que o mundo ia colapsar, a economia mundial ia colapsar. E eu ficava intrigado, porque a gente saía na rua e as pessoas trabalhando normalmente, né? A gente com a cabeça, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Então eu saía para jantar, as pessoas comendo, dando risada, não estavam nem tendo ideia do que estava acontecendo, né? E a gente imerso naquele mundo. Até que esta maluquice de 2008 foi arrefecendo. E aí os mercados foram fazendo fundos e voltaram a subir. Ou seja, você saiu de uma situação de desespero total e de muita preocupação com a economia mundial, cara, ficou tão barato, que a esse preço, mesmo que o mundo acabe, vale a pena comprar, né? E aí a gente teve essa virada de mercado com 2009 subindo quase 100%, com ativos como Residencial Rossi subindo 1.000 e tanto, Suzano subindo um absurdo. Quer dizer, esse período que a gente viveu de muita volatilidade e muita mudança do emocional, né, de desespero, de achar que o mundo ia quebrar, para puxa vida, cara, Brasil é top, subimos 100% no ano, né, cara, faz 16 anos isso, faz tempo que a gente não sobe assim, mas de qualquer forma, isso me ensinou bastante, tá, como se comportar no momento de crise e depois de como se comportar em um momento de euforia, tá, e deu uma oportunidade realmente de mudar de patamar financeiro. Eu acho que depois eu tive essa oportunidade também em 2016 e 2021, mas a primeira oportunidade mesmo de multiplicar capital, porque algumas ações subiram muito mais do que 100%, foi nesse período. Porque a BFR Investimentos é parte da nossa empresa, né? Então a nossa empresa ela trabalha com o educacional, que é o trade ao vivo, com a área de análise, que é a Strategy Time, e a parte de assessoria é a BFR. Essas empresas hoje, de certa forma, estão um tanto entrelaçadas. Somos
os sócios os sócios são os mesmos nas empresas, e a gente está distribuído parte em São Paulo, parte home office, e esse home office tem gente do mundo inteiro, e parte aqui em Porto Alegre. O back-office, principalmente dessas empresas, está aqui em Porto Alegre. Tem uma separação por conta de legislação, mas no final das contas a gente preferiu deixar o back-office aqui. Muita gente da nossa empresa, inclusive alguns sócios, são daqui. E, cara, a gente achou um lugar super legal para se situar. A empresa cresceu e a gente acabou vindo para o lugar mais legal ainda, que para mim é um dos lugares mais bonitos de Porto Alegre, que é aqui no Instituto Caldeira, né? Que é um lugar onde está sediada as maiores empresas aqui do Rio Grande do Sul, as empresas de tecnologia do Rio Grande do Sul, um lugar que se espelha nos Estados Unidos, no Vale do Silício, né, para se desenvolver e para principalmente manter as grandes empresas do Sul aqui no Sul, né? Então a gente veio para cá e estamos inaugurando agora, ainda tem muita gente para vir para cá, muita coisa para montar aqui. E a BFR é a parte de assessoria de investimentos. Cara, eu acho que as três estão entrelaçadas, né? A não ser a coisa empreendedor, porque eu empreendo em várias coisas, não só no mercado financeiro. Então, eu gosto de construir casas para vender, mexer com imóveis. Então, isso é uma coisa que eu faço à parte. Mas o resto é tudo entrelaçado, né? Então, eu sou analista. O fato de eu ser analista e ter uma empresa de análise casa com eu ser trader, porque para fazer as duas coisas eu tenho que estudar o mercado. Então acaba que na hora de estudar eu estou me preparando para a operação de amanhã, para o relatório de amanhã, eventualmente vou à tarde atender um cliente, eu também sou sócio de uma assessoria de investimentos, que quer investir, então é tudo meio entrelaçado. Então o que eu posso te dizer é o seguinte, cara, para que você dê conta de fazer tudo isso, é muito estudo. Então, eu me dedico, cara, praticamente todos os dias, pelo menos inclusive aos finais de semana, pelo menos 1 ou 2 horas no final de semana, a ler, escutar, assistir alguma coisa sobre o mercado.